Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Mas a gente toda tem a gente pixina, a gente valeuzina, a gente livezina, a gente paraquedina, a gente apoiadina, a gente tudina. A toda a gente, sejam bem-vindos à Tenda do Necromante. Nesse vídeo liberado, se eu estou controlando direitinho, dia 30 de julho, 19 horas. Mas ele está sendo gravado dia 10 de julho. Então, para mim, a minha cirurgia é futuro, 25 de julho. Para você, passado. E eu espero que você constate no dia 30 que a cirurgia foi perfeita, que tudo correu bem e que o meu reestabelecimento está se dando conforme o planejado. É o meu desejo no passado. Tomara que seja a sua constatação no seu presente. Lembro da campanha 10 milhões em 1000. Em outubro nós vamos fazer a live dos 1000 dias e eu queria comemorar 10 milhões de visualizações no canal. Nós estamos com 9 milhões e 200, o canal roda 230 mil mês, vai dar 600, 700 mil, fica faltando 100 mil, a gente vai ficar chupando o dedo. Em vez de ter 10 milhões, vai ter 9 milhões 900 e alguma coisa. Muito triste. Concorda comigo? Se você pode ter 10 milhões para comemorar 1000 dias, 10 mil por dia, por que vai ter 9 milhões 900? Poxa. Então, para a gente dar uma acelerada, eu preciso que você coopere. Estou avisando com 3 meses de antecedência, para você dizer, poxa, professor, se tivesse avisado. Estou avisando com 3 meses de antecedência, preciso que você assista todos os vídeos que você ainda não assistiu. Não vou ganhar nada com isso, não tem prêmio, não tem faixa, não tem medalha, não tem troféu, não tem dinheiro, não tem nada. É só um número muito bacana para a gente fazer uma live e comemorar. Live dos 1000 dias em outubro, vá se preparando. Muito bem, mais um reagindo a peregrinos. Jesus de novo, posso fazer. As pessoas fazem questões interessantes que precisam de pontuação, de correção na minha avaliação. E estou aqui para isso, né? Aí você faz um vídeo do método do Edgar Morin, o vídeo fica em 10º lugar comparativo em visualização nas últimas 48 horas. Aí você faz um vídeo sobre Jesus, ele fica em 1º, 2º. Bem, vamos deixar então Edgar Morin para a semana que vem. Vamos de Jesus reagindo a peregrinos. Uma reação a um texto do Mural da Comunidade. Sim, vocês estão achando que eu só leio comentários aos vídeos? Não, eu leio todos os comentários do canal, inclusive os do mural. E quando eles têm substância, podem se converter em base para um vídeo, como é o caso do comentário do Rodrigo Carr. O mural foi feito dia 3 de abril, 3 meses atrás, e eu estou agora convertendo isso em vídeo. O comentário do Rodrigo é: gratidão. Professor, poderia reagir em vídeo? Ele pediu, não me recordava que ele tinha pedido. Não, estou reagindo por isso, é porque o texto pede, se conforma bem a uma reação. A dissidência religiosa liderada por Jesus irrompe no seio de um judaísmo em crise, dividido em seitas rivais e desgastado pelo excessivo apego a uma obediência ritual e um formalismo ético-religioso vazio, carente de espiritualidade, segundo a ótica dos primeiros cristãos. A pregação de Jesus endereçava-se aos seus confrades judeus da Galileia, que provavelmente o viam como pertencente a uma longa tradição de críticos internos e reformadores da religião judaica. Ou seja, essa ideia de Jesus se tornar um ungido e o profeta redentor foi uma criação do povo judeu
dado esse contexto, sendo que esse povo tinha conhecimento das profecias do Antigo Testamento e acharam que esse Jesus iria cumprir essa profecia de Isaías, por exemplo, o que ocasionaria na restauração da paz e a pujança dos povos de Israel. Estou certo no raciocínio, em partes, pelo menos? Bem, Rodrigo, eu sou atestador de validade de hipótese de ninguém, né? Quem sou eu? Eu não sou critério, não sou juiz, não sou nada. Eu sou o necromante brincando de fazer mortos falarem. Faço exegese e ponho mortos, enterrados, sepultados, desaparecidos, sumidos para nunca mais, a falar, se é que consigo. Sim, eu faço a exposição do texto e com isso imagino que estou entendendo o que os defuntados disseram. Eventualmente só falo bobagem. Então eu não posso ser juiz do seu comentário. Eu posso dar a minha avaliação sobre o seu comentário. E eu diria assim, na minha opinião, não. Acho que você não está no caminho certo, não. Na minha opinião, eventualmente você está. E eu vou expor por que eu acho que você não está. E vou expor, como eu sempre faço, depois de ter lido o comentário inteiro, agora eu vou comentando pedaço a pedaço. Começa que você diz, a dissidência religiosa liderada por Jesus. Bem, eu não sei se Jesus era líder de alguma coisa. Não sei se tem base para isso. Qual é a base exegética para isso? Os textos montados posteriormente, que desenharam ele justamente com essas categorias que você reuniu do Novo Testamento, o seu comentário é bem comportadinho, né? Um comentário progressista, mas conservador. Então eu não sei se Jesus era líder de alguma coisa. Antes que os meninos de estribucharem corredor de shopping venham estribuchar aqui, na hipótese de Jesus ter existido. Então, deixa eu evitar estribuchamento de quinta série. Na hipótese de Jesus ter existido, não sei se Jesus era líder de alguma coisa. Poderia ter sido? Poderia, mas aí é muito cômodo, né? A tradição neotestamentária está virando praticamente jornalismo. Mas ainda, não sei se Jesus era líder de dissidência religiosa. De onde saiu que Jesus pertencia a grupo religioso? Ah, do Novo Testamento. Tá bom, do Novo Testamento. Não estou convencido que se possa enquadrar Jesus em dissidência religiosa. Não estou, não. E muito menos ainda convencido de que se possa enquadrar Jesus como líder dessa dissidência. Aí você diz que essa dissidência religiosa liderada por Jesus, você escreve bem porque você diz muita coisa com poucas palavras. Seu texto não é gorduroso, isso é bom. Tem muita gente que escreve um parágrafo inteiro e não consegue dizer nada. Você usou 2 palavras, dissidência religiosa, 2 palavras lideradas por Jesus e comunicou tudo o que você quer dizer. A despeito de eu discordar do conteúdo, é um primor de redação. E rompe no seio de um judaísmo em crise. Bem, em que sentido o judaísmo estava em crise? Em que sentido? Você tinha como há 500 anos, pelo menos, um templo com muita pujança religiosa, política, era um templo importante, tão importante que para cortar a cabeça dos judeus, o romano decidiu destruir o templo. Então o templo de Jerusalém estava muito bem obrigado, firme como uma rocha, e foi objeto de devastação político-militar romana. Então não sei em que sentido é correto dizer
judaísmo em crise. Por exemplo, 2 séculos e meio depois, 3 séculos, Ireneu vai escrever do alto do seu cristianismo ortodoxo romano, não ainda romano de Roma, mas por ser a ala que se tornará Roma no século seguinte, contra as heresias. Então ele vai rolar dezenas e dezenas e dezenas de heresias. Heresia na ótica dele, né? A besta quadrada do Ireneu. Significa então que o cristianismo estava em crise, dividido por seitas? O que é isso? Isso é uma retroprojeção que é possível desde uma religiosidade institucional tendente a ser exclusiva, única, universal, católica, e que olha os fragmentos como dissidência, heresia, crise. Mas se você volta para o século I, século II, século III, em que não tem nenhuma instituição hegemônica com poder, não é crise, é o dia a dia. É assim que vive o judaísmo. E para além do judaísmo, o que você tem dentro dele? Você tem o templo, você tem a sinagoga. Há quem queira enfiar essênios no Novo Testamento. Não teve um que escreveu sobre isso que me convenceu, um. Nenhum texto sobre essênios no Novo Testamento eu levei a sério a minha vida inteira. Não estou dizendo que não havia essênios, mas para o Novo Testamento era como um ácaro para observadores de pássaro. Não serve para nada, não tem nenhuma utilidade. Enfiaram eles nos manuscritos do Mar Morto. Também não me convence. Então você tem o Templo de Jerusalém ativo, a sinagoga ativíssima, sobreviveu, inclusive, a hecatombe, eventualmente essênios, o grupo dos batistas, o grupo dos seguidores de Jesus, um monte de gente, todos eles enfiados dentro do templo. Como o judaísmo estava em crise, tudo no judaísmo, tudo estava enfiado dentro do templo. Se submetia ao templo, recorria ao templo. Me parece que eles tinham especificidades não comungadas com o templo, mas toleradas pelo templo. Vide a sinagoga. A sinagoga era amicíssima do templo de Jerusalém, mas dispunha de crenças que o templo não homologava para si, mas não interditava para a sinagoga. Então eles tinham um cânon maior, o templo não via problema nisso, porque eles eram obrigados a dizer que os profetas e os escritos confirmam a Torá. Então, se confirmam a Torá, não precisa deles, porque já tem a Torá. Mas se você disser que diverge da Torá, a gente vai sentar o cacete em você. Nesse jornalismo historiográfico enganotário, que é o Novo Testamento, para escrever aquele monte de bobagem, tiveram que jurar por Deus, a mãe mortinha, que Jesus veio cumprir a Torá, não abrogá-la. E a guardiã da Torá não é a sinagoga, não, é o templo. Então, não vejo judaísmo nenhum em crise. Mas por que você está tratando disso? Porque você levou a questão para o lado religioso e você está olhando a partir de um julgamento do lado de cá, né? Precisaria de um pouco mais de chão da época, né? Dividido em seitas rivais, não eram rivais. Não eram rivais. Eram todas toleradas pelo templo, todas absolutamente toleradas pelo templo. Desgastado pelo excessivo apego a uma obediência ritual e a um formalismo ético-religioso, carente de espiritualidade, olha a chave, olha você se confessando segundo a ótica dos primeiros cristãos. E o que interessa a ótica dos primeiros cristãos a respeito do judaísmo? Nada. Nada. O julgamento que os primeiros cristãos fazem do judaísmo é bosta de galinha. Não vale nada. Primeiro porque a gente não sabe se esse julgamento não é par e passo a necessidade deles condenarem o judaísmo para que Roma os lamba com sua língua de lamber submissos. Não, se Roma está batendo nos judeus, vamos falar mal dos judeus para a gente ser lambido pelo imperador. Então,
quem usar os primeiros cristãos para com isso avaliar o judaísmo, é melhor ir fazer outra coisa porque está agindo errado, usando o método errado. É a mesma coisa você usar Ireneu contra as heresias para compreender os outros cristãos. Eram hereges. Só Ireneu é o cara, o ortodoxo, certo? O resto é tudo heresia. Isso é um contramétodo. Esquece os primeiros cristãos, esquece. Até porque, Rodrigo, os primeiros cristãos são judeus, não existe cristão. O cristão de verdade é um traidor. Antes da traição, os cristãos escarrarem, cuspirem, defecarem na tradição judaica, e fizeram isso 2000 anos, a despeito desses bostas ficarem com bandeirinha de Israel hoje, que é tudo ignorante, ignorante de pai, ignorante de mãe, ignorante de parteira. Durante 2000 anos o cristianismo defecou em cima da tradição judaica, e a opinião desse povo aí vale o que o gato enterra. A geração cristã, antes dessa patifaria traiçoeira, pérfida e traidora, o cristão era o judeu. E não era seita rival coisa nenhuma, estava enfiada dentro do templo, enfiado. O cristianismo nasceu enfiado no fiofó do templo. De onde você acha que sai Cordeiro de Deus aplicado a Jesus? Do templo, não é da sinagoga, é do templo. De onde que você acha que sai a cruz como altar de sacrifício do pecado? Do templo. O cristianismo era judeu e era judeu do templo. O Novo Testamento subverte, defrauda, violenta, estupra a tradição pré-judaica, pré-judaica não, pré-cristã, não, que termo a gente usaria? Eu estou tentando fazer uma analogia com exílio e pré-exílio, né? O judaísmo pré-exílio é uma coisa, pós-exílio que é outra. O judaísmo antes de Roma decidir acabar com os judeus é uma, e ele depois é outra. Só sobrevive quem for puxa-saco de Roma. E o cristão nasce puxa-saco de Roma, não tem outro termo. Lambipentelho de testículo de Roma é o cristão que nasce. Então não dá para fazer isso. Porque antes dele decidir lamber testículo de romano, ele é um subalterno do templo. E muito tempo depois ele permanecerá subalterno da sinagoga. É um puxadinho do judaísmo. Até que é compreensível, com o passar das décadas, vai ganhando o mundo, vai ganhando independência, mas não. Acho que essas primeiras linhas não correspondem em absolutamente nada com a questão histórica. É uma tentativa de dar um linguajar mais neutro, mais histórico, ao amontoado de preconceitos do Novo Testamento. Aí eu vou voltar, tá? Eu vou voltar. Porque aí eu vou pôr a mão de tinta que eu acho que deveria estar aí e até agora não apareceu. Falta completamente, é espantoso. O grito, a altura de decibéis do silêncio do que há mais importante na questão e não apareceu até agora. Ou seja, essa ideia de Jesus se tornar o ungido e o profeta redentor foi uma criação do povo judeu. Erro grave. Gravíssimo. Não é só você que comete, Rodrigo. Teólogos, historiadores, todo mundo tratou o povo judeu como uma entidade monolítica fechada, está falando bobagem. Porque não é povo judeu. A despeito do templo controlar tudo, você tem o templo de um lado, a sinagoga de outro, supostamente os essênios de outro. Os grupos que você nem mencionou que são os revolucionários de outro, zelotes, sicários. O grupo dos messiânicos seguidores do beberrão e comilão. Chamá-los de cristãos é um equívoco. É mais uma seita judaica, como você quer, que não era rival das demais. Era mais uma, na sua particularidade idiosincrática,
mas protegida dentro do guarda-chuva do Templo de Jerusalém. Não tem povo judeu produzindo doutrina nenhuma. É sempre determinado grupo religioso e a classe dominante desse grupo. Nunca é a expressão da comunidade. Quem diz que doutrina é a expressão da comunidade, ou é burro, ou é ignorante, não sabe nada de coisa nenhuma, ou é um manipulador, reacionário. Comunidade não faz nada. Quem faz é a liderança e a comunidade repete. Se não repetir, é escorraçada, sem exceção, à direita e à esquerda. Então tem que corrigir isso aí. Não é criação de povo judeu, não. Sendo que esse povo tinha conhecimento das profecias do Antigo Testamento e acharam que esse Jesus iria cumprir essa profecia. O povo judeu nunca nem aceitou Jesus, para você ver que aí você deu uma escorregadela boa, né? Você poderia dizer assim, que um contingente de judeus agarradinhos à tradição de Jesus o leram pela ótica alegórica, midrástica, das invencionices cabalísticas próprias, e aí sem exceção da cultura judaica como um todo, e usaram como critério de leitura tradições messiânicas. Sim, aí está certo, mas não foi povo judeu, e isso não diz nada sobre Jesus. O que foi feito com ele não tem nada a ver com ele. Isso é o que cristãos fizeram. Transformaram ele num profeta comportadinho, né? Uma direção vai levar ele a se tornar um profeta comportadinho, outra direção vai levar ele a virar o Cordeiro de Deus, comportadinho, tudo comportadinho, né? Aquele que dá o pescoço para o cutelo, aquele que só veio para curar dor de barriga e hemorroida. É o caminho reacionário, conservador, acomodatício da tradição. Aí você diz, estou certo no raciocínio? Para mim, não. Para mim, o raciocínio está quase que integralmente errado. Voltando agora e dando a minha mão de tinta. Se Jesus existiu, para mim não foi líder religioso. Pode ter sido líder? Não sei. Não sei se foi. Mas se foi, foi líder de algum movimento revolucionário, terrorista, político, ao modo de essênios, de sicários, de zelotes. Para mim, ele era, acima de tudo, um ativista político. Devia estar vinculado a grupos com a mesma intenção. Libertar Roma do invasor, libertar Jerusalém do invasor romano. É a minha posição. Mas tem garantias para isso? Não, não tem nem garantia que ele existiu. Sei nem se ele existiu. Agora, se ele existiu, então deixa eu botar meus dominós aqui um do lado do outro. Se ele existiu, ele não estava em movimento religioso nenhum. Ele estava num movimento político. Agora, óbvio, naquele período, tudo que você faz com o óleo da religião. Então, se você é um terrorista do primeiro século, então você é um terrorista que alimenta esse terrorismo com a chama divina. Como hoje em dia, os terroristas que enfrentam o império se declaram motivados por Alá. Jesus, se existiu e se foi um terrorista, nada impede que ele se dissesse motivado por Yahvé. Aliás, o profeta macumbeiro Eliseu matou gente pra caramba, matou rei, matou família real e disse que Yahvé que mandou. Então, não teria problema nenhum Jesus ser um terrorista e dizer que estava para chutar a bunda de Roma porque Yahvé mandou. Me questionaram se não é um anacronismo usar o termo terrorista para o primeiro século. Não, nenhum anacronismo. É exatamente a mesma coisa. Os terroristas modernos são representantes políticos, ativistas políticos de povos invadidos. Inclusive, olha a coincidência, pelo povo de Jesus, os Estados Unidos. Os Estados Unidos invade os países dos outros, árabes fundamentalmente, para roubar petróleo, e muito pouquinha gente desse povo oprimido, invadido,
tem uma decisão político-revolucionária e vai ler essa decisão como cumprimento da vontade de Alá. O Novo Testamento é mesmíssimo, não tem diferença nenhuma. Tem lá a terra dos judeus, os romanos, bandidos como bandido é o imperialismo hoje, invade a terra deles. Pouquinha gente, meia dúzia. O templo estava na dele, a sinagoga cumprimentando e abraçando os romanos, Deus ama vocês. Os essênios estavam lá se masturbando nas piras de batismo, enquanto um pequeno grupo revolucionário lá estava tentando chutar a bunda dos romanos. Para mim, Jesus está inserido nesse contexto aí. Não em contexto religioso. Eu sou Gandhi, cruza com Madre Teresa de Ávila. Para mim, não. O silêncio ensurdecedor justamente sobre a questão política. Você transformou Jesus num religioso. A única questão política aí é a briga religiosa, uma seita com inveja da outra. Não tem a briga política contra Roma, sumiu, desapareceu. O seu comentário é uma grande idealização teológica do movimento de Jesus, conforme narrado no Novo Testamento, tirando do Novo Testamento todos os indícios da discussão política grave. Então, não, Rodrigo. Eu diria assim, parte do que está dito aí pode ser aproveitado para uma ou outra comunidade muito isolada, se for secundário à questão política que é fundamental. Para mim, se Jesus existiu, não foi um líder religioso, foi um ativista político. E eu chamo de terrorista para provocar mesmo o establishment, que gosta de chamar os não submetidos de terroristas. Nós somos os bons, vocês são terroristas. Meus ovos. Então eu chamo Jesus de terrorista para provocar mesmo. Jesus era terrorista. E não é uma mera analogia, é correta a declaração. O poder da época, Roma, mandou matar porque pretendia ser rei e expulsar Roma. Terrorista. E faltou completamente isso no seu texto. É um texto de um teólogo. Um teólogo poderia escrever isso. Muita tranquilidade. Não, professor, eu estou teólogo que sou, mas eu quero fazer a coisa com fundamentação. E aí sai isso. Mas não me parece que isso tenha fundamento, não. Agora, Rodrigo, eu falo do alto de minha observação e, eventualmente, eu estou equivocado, né? Não estamos com a história indiscutível à nossa frente e eu mostrando como a sua declaração é inadequada em face da história. Tem a sua declaração, a minha percepção, e eu estou comparando as duas. Porque nós não temos história na mão para avaliar. Nós temos fragmentos, e fragmentos mesmo. Todos os fragmentos são história. Resta ver se é a história do Jesus ou é a história que a comunidade inventou. Mas a invenção é histórica. Em determinado dia, o sujeito inventou que Jesus era cordeiro. Isso é história. Mas que Jesus era cordeiro não tem nada de história, é mito. Então nós temos fragmentos com níveis historiográficos e incidências historiográficas diversas. Precisamos reconstituir a história, o que já será um risco, e depois comparar o que a gente diz com o que a gente está reconstruindo. Eu tento ser o mais honesto possível. E não teria problema se tiver que, no futuro, admitir meu equívoco, não. Mas o seu texto me parece errado de partida porque é uma abstração religiosa. Não é uma discussão político-historiográfica da história. É como se a história fosse religião e o resto não tivesse nenhuma importância. Mas é o contrário. Mesmo essas mais fundamentalistas e renhidas religiões são instrumento de ação política de gente absolutamente inescrupulosa. Então, com toda a possibilidade de estar equivocado, é como eu penso do seu comentário. Faltou história aí, faltou política,
Faltou olhar para o que o Novo Testamento tentou jogar para debaixo do tapete e não conseguiu. Mas a gente consegue, né? Como é fácil jogar para debaixo do tapete o que o Novo Testamento tentou. Mas a gente tenta. Mas quem tiver um bom par de olhos percebe. Mas, uai, e isso? Onde você enfiou? Onde foi parar a política? Onde foi parar a briga dos invadidos contra os invasores? Sumiu. Ficou só um pudim de religião sobre a mesa. Muito bem, espero não ter falado bobagem demais. Espero que você tenha gostado. Espero que o Rodrigo não fique chateado. Mas eu posso dizer assim, você perguntou, Rodrigo, não fique chateado. Eu posso estar errado, você pode estar certo. O futuro vai dizer, tá? Mas se foi o caso de ter gostado, deixe o like. Deixe um comentário, um elogio, uma crítica educada. Uma dúvida, um cumprimento, um engajamento. Compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos. Não perca de vista que comentando você pode acabar gerando um vídeo como o Rodrigo fez. Torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante, dê sobrevida ao canal, porque o canal vive disso. Não há outra fonte de renda que me sustente, a não ser o meu trabalho aqui e a tradução da Bíblia, que também é aqui. Então, esse aqui é o meu trabalho, aqui é o meu país. Apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com, e apoie o programa de 10 milhões de visualizações em 1000 dias. Muito obrigado, tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.